Já tava gravando já? Bom, o bom é que você ganha bônus pra botar na edição e me zoar. Pode botar isso, inclusive. Oi, gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar, e estou de volta com mais um vídeo. Faz um tempinho que eu não gravo vídeos e isso nasceu de uma conversa muito tranquila que eu tive com uma amiga minha durante um período de almoço. E aí eu achei que, algumas conversas elas não precisam ficar paradas só entre a gente, elas precisam ganhar um pouco mais de espaço. A tentativa é justamente trazer uma noção muito específica sobre o assunto. Estou querendo falar sobre corpo. A gente estava falando sobre imagem das pessoas e autoimagem e como a noção de autoimagem acaba sendo sempre uma coisa muito complexa quando varia de pessoa para pessoa. E nesse caso veio em função do papo que eu tive com a Dudes, né? Dudes Saldanha, inclusive, é uma ótima ilustradora e uma maravilhosa pessoa que eu tenho o prazer de conhecer, acho que vocês também deveriam. Então, busquem a Dudes em algum lugar. Vai ter aqui o arroba dela do Twitter, que é uma preciosidade. Sobre isso, assim, num papo muito informal, e isso me trouxe uma questão que me incomodou, assim. Como a gente tem uma visão muito errada da nossa própria imagem na maioria das vezes e como isso é definido por fatores tão bizarros que nem sempre a gente consegue entender o porquê que a gente se odeia tanto quanto a gente se odeia de fato. Dentro da questão do corpo, quando a gente fala sobre bem-estar e sobre estar seguro com a própria imagem, todo mundo tem essa menção, essa visão de que o bem e o seguro com a própria imagem é aquele corpo escultural, padrão e tudo mais. Mais ou menos como esse que vocês podem ver aqui do lado. Tipo, esse tipo de corpo é o corpo que as pessoas entendem enquanto uma pessoa estar segura de seu próprio corpo, feliz com seu próprio corpo. Só que nem todo mundo percebe que, lógico, existe uma questão chamada padrão, que é o que as pessoas acabam querendo atingir. E isso leva a uma série de processos autodestrutivos que acabam por tentar emular esse padrão. Só que esse padrão ele não é um padrão acessível, não é um padrão fácil, não é um padrão legal e muitas vezes ele acaba por massacrar as pessoas. Pessoas que estão nas diferenças, nos extremos de cada lado, seja muito gordo e fora do padrão ou muito magro e também fora do padrão, passam por uma questão muito específica quando se trata de uma coisa simples que a gente tem em casa chamada o quê? Espelho. O espelho ele acaba sendo responsável pela imagem que a gente está vendo e quando essa imagem ela é projetada, ela leva algumas questões bem complicadas, assim. A primeira delas que eu parei para prestar atenção foi o seguinte: quando a gente está se vendo na frente do espelho, a imagem que a gente está vendo, ela não é uma imagem assertiva sobre quem a gente é. A imagem do espelho, ela é um reflexo, projetado, que vai dizer pra gente algumas coisas. O espelho, o que a gente tá vendo no espelho não é fiel necessariamente ao que a gente tá vendo ao vivo, quando a gente olha pro nosso próprio corpo. Quantas e quantas vezes a gente não tá baseando a nossa imagem com base no espelho ou com base no reflexo de espelho ou no reflexo de vidro ou coisa do gênero, e muitas das vezes essa imagem ela é distorcida, é uma imagem que não corresponde à realidade. O espelho, por já ser uma projeção disso, ele já tem esse ponto, mas assim, muitas vezes esse espelho alonga demais, ou encurta demais, ou dá uma noção física que nem sempre vai pra verdade. Se você parar pra pensar, muitas vezes, quando a gente resolve se ver na frente do espelho, a imagem muda. E muda, desde o com ou sem roupa, ao também, de aumentar e alongar. Para comprovar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou apresentar isso comigo mesmo, Então vamos lá. Essa foto eu tirei no espelho de casa. Cabelo na cara, cara. Essa foto eu tirei no espelho de casa. Eu tô usando, pra ser extremamente fiel, eu tô usando uma calça tamanho 48 e tô usando uma camiseta GG. Só que nesse mesmo espelho, eu tirei essa foto. Nessa foto dá pra ver barriga, dá pra ver estria, dá pra ver o meu corpo. É sobre isso que eu tô falando, sabe? Lógico que com roupa e sem roupa tem uma grande diferença quando a gente vai falar de espelho. Quando a gente vai falar de imagem, principalmente uma imagem retratada a partir de um espelho, lá. Isso conduz a comportamentos que nem sempre condizem com a realidade do que a gente vê. E a gente começa a se forçar a fazer coisas que a gente nem percebe. E uma delas que eu parei pra perceber
é como muitas vezes a escolha por uma imagem retratada acaba sendo uma imagem magra. Quantas e quantas vezes a gente acaba não se colocando na frente de um espelho para retratar uma imagem e a gente, de alguma forma, a gente não tenta meio que polir essa imagem que está sendo vista? E eu acho que não se trata sobre a gente polir mais, porque, né, querendo ou não, isso é uma não verdade sendo propagada. Eu, inclusive, não postei essa foto com a camiseta da Marvel que vocês viram agora. Eu não postei ela justamente porque foi ela que me trouxe a reflexão disso. Eu não quero parecer mais magro do que eu sou, eu não quero parecer diferente do que eu sou, embora a foto esteja bonita, esteja interessante e tudo mais. Eu sou um homem gordo, eu represento, né, um homem gordo em sociedade e não, por mais que a imagem esteja bonita, não é justo, né? Eu não acho justo, não acho correto que seja uma imagem que não traduz exatamente quem eu sou, sabe? E eu lembro de ter muito essa necessidade em outros momentos de ter essa passabilidade magra, de buscar uma imagem que transmitisse uma magreza que eu não tinha, mas que de alguma forma isso era um atrativo para mim. Quantas e quantas pessoas acabam muitas vezes optando por tirar uma foto que representa a melhor versão delas, mas a melhor versão dessas pessoas que elas enxergam na foto acaba sendo por um ângulo magro. Isso, fotos vindas de cima, ou fotos que têm, né, uma postura mais assim e tudo mais, tudo isso leva a trabalhar uma imagem que não reflete muito com a realidade. Quando a gente faz isso, quem perde é a gente, né, no fim das contas. A gente que deixa de se amar um pouco mais, de se respeitar um pouco mais, de se entender um pouco mais, quando a gente busca estar numa coisa que não é a gente, sabe? E por que não começar a parar com essa questão de tentar projetar uma imagem sempre apresentável, né? E essa imagem apresentável ser sempre uma imagem magra, uma imagem boa. Tem uma influenciadora que eu gosto muito, ela não é nada ligada à beleza, saúde, corpo nem nada, ela nunca teve esse rolê, eu acho. Pelo menos não lembro de ter visto nada dela desse tipo, não sei, porque eu acompanho, mas não pra esse lado. Ela faz outras coisas que são bem mais interessantes. E ela postou uma foto que, visivelmente, o corpo dela tava muito estranho nessa foto. E não, né, não tô me colocando na posição de um homem que tá julgando o corpo de uma mulher, não é esse o fato. Mas a maneira como o corpo dela estava representado na foto, ela estava tão esquisita fisicamente que estava remetendo a uma magreza muito, né, muito buscada ali, e ao mesmo tempo deu para perceber que não foi proposital, mas que a escolha por a foto onde ela parecesse mais magra e parecesse, né, mais bonita foi feita. E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente não precisa se escorar em encontrar um melhor ângulo nosso. A gente não precisa se escorar e ser tão escravo da beleza nesse sentido, sabe? Eu acho que é sobre isso, assim, sobre ser meio unapologetic, sabe? Meio foda-se pra questão da imagem. Queria deixar uma reflexão pautada numa foto que me impactou muito da Bia Gremion, que, pra quem não sabe, é uma digital influencer plus size, ou uma influenciadora digital gorda, né, traduzido PTBR. Ela faz um trabalho incrível falando justamente sobre a questão de autoestima e de corpo, né, e ela postou uma foto que pra mim resume muito isso, assim, sabe? Do não precisar se envergonhar do seu corpo e nem buscar um ângulo que você pareça melhor. Isso eu tô falando que, lógico, pra quem acaba sendo passável nesse sentido. Gordos passáveis, como pessoas magras, e pessoas que têm passabilidade também pra questão corpórea. Acho que é importante a gente levar muito em conta isso, que assim, dá pra gente ser quem a gente quer e dá pra gente apresentar essa imagem sem ter medo, sem que achar que a gente precisa forçar um espaço, sem achar que a gente tá inadequado, porque a gente não tá. É só o nosso corpo e não tem por que ter vergonha disso e nem buscar, sabe, o melhor. O melhor do nosso corpo é o nosso corpo como ele tá no momento, porque é o que tá carregando a gente até aqui. Pode estar doente, pode estar com sérios problemas e tudo mais, mas é o corpo que tá levando a gente até o próximo momento. E eu acho que isso tem que ser a concepção que fica pra gente. Enquanto o nosso corpo tá dando conta de levar a gente pro que a gente quer fazer, pra onde a gente vai, tá seguindo com a nossa vida nesse sentido, não tem por que a gente tentar sempre expor uma melhor versão dele. Entende? Como eu sempre falo em todos os vídeos, isso foi um papo.
foi uma ideia do que eu acredito que seja interessante da gente compartilhar. Sei lá, se vocês tiverem alguma coisa pra falar, por favor, tudo aqui embaixo tá disponível pra vocês. Segue lá no Twitter, no Instagram, assina o canal, ativa o sininho, faz essa porra toda. Dá um help, né? Às vezes é bom. Bom, gente, até semana que vem. Valeu!